Queridos, aqui é Mochico, seu guia Israel, mais um episódio de Israel no Hoje Notícias. E graças a Deus, por conta hoje da chuva, eu não estou podendo levar vocês em algum local de interesse, um local interessante. Inclusive quero até mostrar esse olival onde eu estou e como está chovendo aqui nos arredores de Jerusalém. A minha intenção era vir aqui fazer a gravação nesse lugar, mas por conta da chuva não estamos podendo. De maneira como a parte importante daquilo que eu tenho que apresentar são as notícias. Então vamos diretamente hoje, dia 1º de novembro de 2023. Então temos várias notícias importantes para o dia de hoje, tá? E infelizmente envolvendo a guerra que está se desenvolvendo e cada vez mais avançando. Isso para nossa grande tristeza, porque à medida que os dias vão passando, cada vez mais fica claro a extensão da catástrofe que aconteceu no dia 7. É uma marca na história não só do país, mas de todos os seus habitantes. Uma marca profunda, onde não há ninguém no Estado de Israel que não esteja sendo afetado por isso, em termos familiares, em termos emocionais. Então, o país está completamente diferente, né? E é algo terrível a cada momento que nos deparamos com as cenas, deparamos com a realidade que nos foi imposta, a realidade terrível do antissemitismo, do genocídio desenfreado, maligno. É algo que é impossível descrever. Em Israel nós procuramos desenvolver as nossas vidas mesmo diante dessas situações, e essa foi constantemente a história do país, e não só a história do país, mas a história do povo, desde que existe, desde que foi chamado a partir de Abraão, de Isaac e Jacó. Então lá do Egito já inicia-se a perseguição, o antissemitismo ali, e hoje o antissemitismo tem a capa da religiosidade, o que torna mais terrível e mais profundo do que possamos imaginar. Então, apesar disso, procuramos conduzir as nossas vidas e procurar sempre um sentido positivo e vermos sempre a mão de Deus nos sustentando, nos conduzindo e nos dando vitória, nos dando condições de enfrentarmos essas situações e com crescimento, com amadurecimento, né? Então, um dia como esse, uma das primeiras chuvas do período que se aproxima, uma das poucas chuvas após o inverno do início do ano, então isso nos traz alegria e queremos manter essa alegria em nossos corações. Pois bem, só para dar esse pano de fundo para vocês, e primeira notícia, nós temos que lá no Mar Vermelho, no sul de Israel, ali no Estreito de Eilat, então navios com mísseis da Marinha de Israel foram transferidos para a área do Mar Vermelho ontem, e foi anunciado um anúncio oficial do Exército de Israel na quarta-feira. E por quê? Porque ficou claro, muito claro, o envolvimento do Iêmen no conflito. Eles já tinham enviado mísseis
há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, que foram interceptados pela Marinha Americana, que estava estacionada ali no Mar Vermelho, mas agora esses mísseis foram interceptados pelo sistema Hetz de Israel, e isso marca realmente, sem dúvida, a entrada do Iêmen nesse conflito. Então já temos vários países envolvidos, tá? Temos não um país, mas uma autoridade, que seria a autoridade palestina, que não é país, na ação de um dos partidos, que é o Hamas. Temos o Líbano, temos a Síria e agora temos o Iêmen. Então uma pequena guerra regional já se afigura, né? Mas a Marinha israelense já tomou suas providências para ter ali navios capazes de abater esses mísseis e conter qualquer avanço no lado do Mar Vermelho, tá? Agora tem uma notícia muito boa, envolvendo os ultra-religiosos chamados Haredim no exército. Então, historicamente, queridos, poucos homens Haredi, e quando falo Haredi, são aqueles judeus, grande parte, que se vestem de preto e branco, o chapéu, com as suas costeletas compridas, certo? E tem um comportamento peculiar. Então, eles, historicamente, os homens Haredi, não servem às forças de defesa de Israel e recebem uma isenção no recrutamento obrigatório do país, para que possam estudar a Torá, possam ter o tempo inteiro para se dedicar aos estudos ali nas instituições religiosas, como por exemplo, uma instituição que tem ali em Tel Aviv, que é a Ponevetz. Mas na verdade, algumas instituições religiosas, elas inclusive rejeitam o sionismo, de modo que eles creem que a soberania da terra de Israel deveria ser apenas por ordenação divina, ou seja, apenas o Messias vindo poderia estabelecer o Estado de Israel. Tá? Então, para algumas linhas religiosas como essa, o Estado de Israel é praticamente um anátema. Tá? Mas a questão é que, na sequência do que aconteceu no dia 7 de outubro, milhares de homens Haredis se inscreveram para o serviço militar e muitos mais Haredim estão se submetendo realizando uma própria movimentação, uma própria mobilização. Tá? Então eles estabeleceram centros de operação de ajuda para ajudar os soldados, como também as comunidades que foram atingidas, que estão em apuros mesmo. Tá? E essa vontade em massa de contribuir vem da cultura de ajuda mútua dentro da sociedade de Haredim. Então eles se ajudam muito dentre eles, mas eles perceberam que o problema não é só interno da comunidade, é de todo o país. Então, nisso traz também a identificação histórica com a maior tragédia judaica dos tempos modernos, que é o Holocausto. Então, nos lembramos disso, não é mesmo? Então, desde o dia 7 de outubro, mais de 3.000 homens Haredi se voluntariaram para servir em funções não relacionadas diretamente com o combate, mas unidades médicas do Exército, ou comando de frente interna, tá? Que trabalha nas operações a âmbito nacional, como o serviço de sirenes ou alertas que se dá quando há lançamento de foguetes e coisas assim. Tá? E para vocês terem ideia do envolvimento, começa o envolvimento da sociedade ultra-ortodoxa,
entende? Lá no bairro Mea Shearim, que é o bairro mais famoso, maior dos ultra-ortodoxos, temos uma praça chamada Praça Shabbat, que é um entrocamento de vias principais ali. Então lá foi colocado uma faixa, um anúncio, dizendo: Israel está se unindo no caminho para a vitória. Os soldados das Forças de Defesa de Israel estão lutando por nós, e nós, os ultra-ortodoxos ou os Haredim, precisamos nos reunir, nos unir para ajudar de qualquer maneira. O anúncio leva, então, traz um formulário online, então tem um código ali que é feito a leitura, e nesse formulário se faz uma série de perguntas àqueles que desejam se voluntariar, como do tipo: você tem carteira de motorista? Você tem carro? Ou você pode ser voluntário em casa, ou no escritório, ou algum outro lugar? Que tipo de voluntariado você deseja fazer? Então é algo bastante tocante, bastante significativo para nós, queridos. Nós que há pouco tempo, há pouco mais de um mês, estávamos completamente divididos por questões religiosas, questões políticas, e por conta desse mal que nos assolou, então nós temos que nos unir, dar as mãos, trabalharmos juntos para o bem comum, e isso é maravilhoso, tá? Então, as opções desses trabalhos se incluem nas redes sociais, alojamento de famílias evacuadas nas regiões fronteiriças de Israel, trabalho médico, serviço de guarda, babá, serviço de alimentação, entende? Ser garçom e o que for necessário, tá? Babysitter, certo? E muito mais, certo? Então, uma movimentação que está tendo dentro da comunidade ultra-ortodoxa, graças a Deus, tá? Uma outra notícia que Benny Gantz, que é o líder do bloco da oposição, ele referiu-se hoje, no caso, na quarta-feira, às vítimas da guerra, incluindo 9 soldados da brigada Givati e Golani, cujos nomes foram autorizados a serem publicados nesta manhã. E ele disse: esta é uma manhã difícil para todo o povo de Israel. Ele publicou numa postagem lá no Twitter: o preço da guerra é pesado e doloroso, e gostaria de transmitir as minhas sinceras condolências às famílias. Ainda temos dias difíceis pela frente, mas estamos todos unidos em torno de um objetivo, que é a vitória. Nós venceremos. Um relatório do Egito. Então, o Egito já tem se preparado para abrir as fronteiras para receber refugiados, a princípio aqueles que feridos. Então já tem montado hospitais de campanha na fronteira, no lado egípcio da fronteira entre Egito e a faixa de Gaza, e foi reportado que mais de 40 ambulâncias estão sendo preparadas nessa passagem da cidade de Rafah, tá? Para receber os feridos de Gaza. Tá? Isso é uma boa notícia, porque é necessário realmente uma ajuda humanitária. É necessário que os países árabes, eles se dobrem e abram as suas portas para receber os seus próprios irmãos. Isso é inconcebível. A situação que está, onde um partido genocida toma conta da população, e aqueles que querem fugir não podem fugir. E é necessário que seja feita uma limpeza na faixa de Gaza. Limpeza, eu digo, limpeza dos membros desse partido Hamas. E Israel está investindo muito mais
do que qualquer outro país para livrar a população da faixa de Gaza, instando, clamando para que os habitantes fujam e se desloquem para o sul da faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito. E finalmente nós vemos que o Egito está se inclinando, se flexibilizando e possibilitando receber os feridos ali da faixa de Gaza. Tá? Nós temos também que a administração americana do Joe Biden apresentou um plano para combater o crescente antissemitismo das universidades dos Estados Unidos. Dezenas de especialistas cibernéticos e de segurança foram designados para a operação de segurança contra o antissemitismo a judeus nas universidades. Tá? E a chuva vai apertando, graças a Deus. Veja só que lindo. Outra questão importante, querido, setor agrícola de Israel. Setor agrícola de Israel. Então, ele foi gravemente atingido por conta da guerra. Saibam disso. Você que já esteve em Israel, que se deliciou com as frutas, legumes, verduras de Israel, as flores. Pois bem, a agricultura de Israel foi profundamente abalada com a guerra. Por quê? Porque milhares de palestinos que entravam diariamente em Israel para trabalhar na agricultura não estão entrando mais. E por questões óbvias, né? Por questão de segurança de Israel. Porque nesse momento, quando os ânimos estão exaltados, é muito possível que algum trabalhador que por anos trabalhou e ganhou seu sustento em Israel, de repente se volta contra Israel para realizar um ataque. E isso, infelizmente, é comum. Então, por isso que eles não estão entrando em Israel para trabalhar. Aos milhares, às centenas de milhares que faziam quando o clima está equilibrado. Tá? Por conta disso, desde o início da guerra, milhares de voluntários judeus foram para os campos, aos moshavim e aos kibbutzim, tá? As cooperativas, para trabalhar nas colheitas, porque não havia quem pudesse trabalhar nas colheitas. E também, no mesmo esforço, o governo aprovou, por iniciativa do Ministério do Interior, do ministro Moshe Arbel, e também do ministro do Trabalho, Yoav Ben-Tzur, eles permitiram a entrada imediata de 5.000 trabalhadores estrangeiros na agricultura, que serão recrutados e convidados para Israel por um gabinete privado que tem autorização para intermediar negócios estrangeiros sobre trabalhadores no setor agrícola. Tá? Então isso é bastante importante para o suprimento alimentar do país. Nós não desejamos, especialmente num período, numa situação como essa, estamos dependendo da agricultura de outros países, certo? É necessário que Israel esteja mantendo a sua posição de autossuficiência em todos os termos que forem possíveis, tanto alimentar quanto energético, tá? Então isso é bastante importante. Tá ok, queridos? Que Deus os abençoe a partir de Jerusalém. Estejam orando por nós. Reitero a necessidade de vocês estarem nos sustentando. E também, por favor, considerem uma contribuição para esse canal, para que possamos continuar a realizar esse trabalho de mantê-los atualizados, mantê-los conectados com a terra de Israel, especialmente nesses momentos difíceis, ok? Deus abençoe. Shalom de Jerusalém.